foi um grande down, assim, que eu acho. Eu me cobrava muito, porque eu precisava, toda hora, era como se esse reconhecimento das pessoas botava a régua lá em cima e eu tinha que ser melhor do que aquela régua. E se eu fizesse alguma coisa melhor, eu tinha que ser melhor ainda, porque eu queria continuar sendo admirado pelas pessoas. César, uma coisa que eu vejo bastante em comum na trajetória de empreendedores é vir de algum background técnico em alguma área, né? A gente vai ver, por definição, normalmente donos de escritórios de contabilidade foram grandes contadores. Eu vim do marketing, você sempre comenta que tem o background de engenheiro, e eu queria explorar com você o quanto que esse teu background técnico ajudou e atrapalhou na tua jornada empreendedora. Eu comecei cedo, né, com a parte de programação, né, e fui fazer engenharia da computação, né. Eu acho que primeiro a gente fica meio uma soberba, achar que a gente conhece tudo ou sabe tudo, né. Então você acaba de se formar, você está com a cabeça tão cheia de informação, de educação, e o técnico tem um pouco disso, né. A gente olha para um software, a gente já começa a olhar como é que ele foi feito. E aí você já começa, dá para eu fazer, eu sei como, eu conheço o caminho. Quando você conhece o caminho, você cai na armadilha de achar que tudo é fácil, tudo você consegue fazer. E aí você fica um pouco arrogante, né? Então, eu acho que a primeira coisa assim do viés mais técnico é um pouco de arrogância, né? Todo técnico tem um pouco de que, isso eu também sei fazer, isso aqui dá para fazer. É como se assim, pô, eu não te perguntei se você sabe fazer, né? É meio Aham. assim, né? Dá vontade de dar um tapa na orelha, né? Então, eu falo isso porque, cara, eu tive muito desses comportamentos, né? Uhum. Mas eu acho que a gente tenta transformar as coisas meio binárias mesmo, né? O técnico tende a transformar sempre mais o certo e o errado, é o 0 e o 1 mesmo, né? E aí os nossos comportamentos, o que a gente gosta, o que a gente quer fazer é o 1, é o Uhum. certo. E o que a gente não gosta, a gente não quer o 0. E a gente começa a refletir, depois que a gente vai crescendo, né? Refletir nas nossas relações com as pessoas. E aí Uhum. esse viés acaba detonando um pouco a relação com as pessoas, né? Porque Sim. aí você começa a pensar que as pessoas são 0 e 1 mesmo, Aham. né? E aí, nas relações pessoais, o que não tem é 0 e 1, né? Com certeza. E aí você começa a ter um pouco mais de dificuldade e você tem que se moldar. Tem pessoas que se adaptam muito rapidamente nisso, né? Porque no Uhum. final das contas a gente vive em sociedade, então desde pequeno a gente tem que fazer determinadas concessões, né? Uhum. Mas quando a gente é o founder e a gente tem o poder, talvez a gente tenha um pezinho na tirania aí, Sim. né? Da tirania do 0 e 1, do que eu acho certo, né? Do que isto é bom ou isso é ruim pra caramba, né? Uhum. Então eu acho que esse é um pouco do viés que muitas vezes a gente, quando começa muito cedo, inexperiente, a gente acaba cometendo esses erros. Aham. Eu vejo que uma questão é que normalmente o que nos leva a empreender pode ser o domínio técnico que a gente tem em uma área que vai levar a gente ou a querer prestar consultoria ou de alguma forma produtizar aquele conhecimento para tentar capitalizar ao máximo aquele conhecimento que a gente tem. Só que normalmente esse conhecimento, ele vem de alguma matéria exata, digamos assim, né? Então, Sim, contabilidade, marketing, TI, são matérias mais exatas. Tem espaço para discussão, né? Nem tudo é exato, nem tudo é binário, mas é muito mais exato do que gestão de gente e gestão de negócio. E aí, sim. quando a gente empreende, a gente se depara talvez com o primeiro grande desafio, que você pode ser um profissional de desenvolvimento de software nota 8, só que como gestor você ainda é nota 2 e 3. E como empreendedor, quanto mais a empresa cresce, mais você vai ser demandado como gestor do que como técnico. E aí você vai ter que suprir esse gap de um cara que era nota 2 ou nota 3 no assunto gestão e tentar chegar a ser um cara 7, 8. E até você cumprir essa jornada, provavelmente você, o negócio, a equipe, todo mundo que está envolvido vai sofrer um bocado, né? Sim. É porque, vamos pensar, na minha jornada eu comecei montando o provedor, né? Então, ó, né, vamos pensar no cenário. 1995 para 96, eu tinha 20 anos, né? Não tinha Google. Não tinha onde eu pesquisar sobre que equipamento eu tinha que comprar, como é que eu Uhum. fazia para conectar, né?
Como é que eu pedi um link, na época era para a Embratel, né? Não tinha essas coisas, né? Você tinha que ir conversando com algumas pessoas, se relacionando, fazia ligação telefônica. Eu lembro que eu liguei para uma empresa de Brasília que sabia fazer. Perguntar para professor na faculdade, e eu fui construindo na minha cabeça como montava aquilo e montei dentro do meu quarto. Comprei os equipamentos que eu achava que eram os mais corretos e montei. Então, isso traz para o cara técnico falando, eu sou bom pra caramba, né? Nossa, olha o que eu fiz aqui, um negócio que, cara, a maioria, né, os meus amigos de faculdade achavam legal, né? Falavam, pô, cara, como que você construiu esse negócio, né? Montou para adquirir conhecimento. Então, você vai criando dentro de si uma soberba, cara, um negócio, e aí as pessoas, lógico, te admiram porque você fez aquilo, né? Então, eu vejo muitos técnicos hoje, né? Trazendo para hoje, eu vejo muitas pessoas brilhantes, né? Mas a gente tem que tomar cuidado para não se embebedar com o brilhantismo. É uma síndrome de professor Pardal, né? Você fica meio apaixonado pela sua própria invenção ali, né? Esquece que você tem um negócio para tocar que é mais importante. E aí você ter dado um tiro certo, cara, não quer dizer que você vai dar os outros. Né? E aí você acha que você é um sniper. Cada tiro que você dá, você mata o bandido, né? E aí você começa a ter outros problemas, né? A vida começa a mostrar que a realidade é... Então esse viés que você cria do técnico como um cara que começa fazendo coisas muito legais, muito certas, que os outros admiram, é muitas vezes o veneno que te leva a fazer muitas cagadas aí na trajetória. Total, cara. Eu vou aproveitar esse momento para fazer um disclaimer aí para quem está nos ouvindo no Startups and Downs. Se você é ouvinte assíduo, você vai se deparar agora com um formato um pouco diferente aí que a gente vai testar. Se você está tomando conhecimento do Startups and Downs agora, saiba que a gente é um podcast que tem a ambição aí de ser o programa de cabeceira de quem empreende. A gente tem mais de 100 episódios gravados aí cobrindo uma série de questões que empreendedores, que founders, que lideranças vão se deparar ao longo da jornada, formação de time, desenvolvimento de lideranças, M&A, stock option e por aí vai. E a gente está abrindo um novo quadro agora, onde a proposta é a gente explorar a história de outros empreendedores. Estamos começando nesse episódio com a história do César, mas a gente tem o plano de trazer alguns convidados aqui para explorar. E a pegada desse quadro é a gente tentar, a partir dos downs, a gente identificar os principais aprendizados, os principais ups desses empreendedores, né? A gente tem, por princípio, aqui no programa, a gente entender que normalmente os maiores ups de empreendedores, eles sucedem grandes downs, e vamos validar o quanto que isso é real conversando com outras pessoas, e algumas crenças também, como, por exemplo, certamente durante os períodos de down, que a gente tem os nossos maiores aprendizados. Eu posso falar por mim, certamente no caso do César, aí a gente é quem a gente é muito por conta dos downs superados, e justamente os downs superados definem o calibre daquela pessoa empreendedora, né? Normalmente eu acho que o teu limite de crescimento está quando você se depara com um down que você não conseguiu resolver, né? Meio que o tamanho do down é o tamanho da responsabilidade que você consegue carregar, que vai determinar o range de sucesso que você vai conseguir alcançar. E como a gente falou aqui anteriormente, né, tem muitas disciplinas que elas são um pouco mais exatas e que estão amplamente cobertas. Então, se você for procurar sobre marketing, vendas, desenvolvimento de software, finanças, você não vai ter dificuldade em encontrar conteúdo técnico de qualidade. Mas quando o assunto é gestão, é jornada empreendedora e as agruras, é um pouco mais complicado. Então, a gente tem a ambição de ocupar esse espaço e trazer, talvez dentro das matérias que a gente vai lidar com o empreendedor, esse lado que ele é mais empírico, a gente vai tentar extrair os aprendizados das histórias aí de outras pessoas. E hoje quem está no divã é o César Bertini, é co-host, todo mundo conhece bem, já ouviu bastante ele falar aqui no programa, naturalmente, mas talvez não desse ângulo. Em alguns momentos a gente sempre pincela, né? O Startups and Downs, em grande parte, é contado a partir das nossas histórias, mas talvez menos nesse ângulo de colocar. Então hoje a gente vai sair um pouco do papel de co-hosts aqui, eu vou estar mais no papel de entrevistador e o César vai contando um pouco da história dele. Mas eu queria puxar, César, já para a gente começar a partir do fio que a gente deixou, né? A questão
do background técnico ali, que é mais ou menos a tua origem, né? Você começou com o provedor ali, muito provavelmente porque você já estava estudando ou estava concluindo ali engenharia e foi atuar dentro da sua área de maior predisposição, eu imagino. Pô, como eu capitalizo esse conhecimento que eu já tenho aqui? Foi engraçado que, na realidade, eu vivia num ambiente de igreja, vários amigos, né? Tinha muitos amigos. Eu fiz um colégio técnico, né, processamento de dados, e sempre, desde moleque, com 14, 15 anos, eu fiz consórcio de computador, fiz um monte de coisa. Então, sempre fiz pequenos programas para várias empresas, tal, desde muito cedo, né? Era engraçado, né? Hoje eu vejo, né? Vejo meu filho, né? Meu filho está com 21 anos, né? Então, hoje ele quer programar, ele vai lá, copia um código. Na minha época, eu lembro que eu queria colocar mouse no meu programa em Clipper. Eu passei quase um dia inteiro lendo pedaços de livros na Livraria Cultura para achar um livro que me falava como construir uma biblioteca em Pascal para conectar no Clipper. Uma coisa que hoje, num clique, você vê. Então, era outra realidade, né? Era um outro mundo, né? Era um negócio muito diferente, né? E era legal porque daí algumas pessoas já, né, falavam, pô, o César é o rapaz do computador, né? O César é o rapaz do computador. Então, naquela época, era assim, isso era 1990, 90 e 94 ali, quando eu entrei na faculdade, né? E aí eu resolvi fazer engenharia, né? Passei na Unicamp, fui fazer engenharia da computação, e quando eu estava no segundo ano, então 95, né? Eu entrei em 94, 95, não, 95, com dois amigos que tinham uma copiadora, eles tinham uma copiadora, fazer Xerox, né? Fazer projeto. Eles falaram, cara, esse negócio de internet, né, que você tem no Unicamp, eu falava para eles, né? Eram amigos próximos. E aí, pô, será que é muito difícil a gente tentar abrir um negócio desse? Foi loucura assim, né? E a gente resolveu beleza, eu vou estudar então para ver como é que é. E estudei, olhei quais eram os equipamentos, como que fazia, mais ou menos que tipos de software precisava instalar e fui embora. Então, foi muito assim, sempre muito atirado essa confiança do técnico, né, de que me dá aqui o problema, deixa eu descascar, e aquela energia, né, um moleque novo, baita energia, né, e aí montamos, né, ficamos os três sócios, aquele negócio, né, um terço, um terço, um terço, beleza, todo mundo igual, vamos que vamos, a gente é amigo, né? E aí precisa vender carro para poder comprar equipamento e aquela loucura, mas eles já eram casados, eles já tinham outro tipo de vida, eu era solteiro ainda, fazendo faculdade. Tinha dia que eu ia para Campinas, o provedor era em São Paulo, eu estudava em Campinas. Tinha dia que eu ia de manhã para Campinas, voltava, trabalhava durante o dia, voltava à noite para Campinas, no final da noite voltava para São Paulo. É uma energia meio infinita, eu nem sei como que eu aguentava também, né? Mas sempre a empresa crescendo, um negócio rápido, e aí começou a ter funcionário, né? E aí começaram os meus problemas, porque eu, na hora de gerenciar as pessoas, apesar de ser uma pessoa muito de fácil relacionamento, sempre fui, né? Mas eu ali, sendo a pessoa que montou o negócio inteiro e dominava tecnicamente o que era a empresa, até com relação aos meus próprios sócios e as outras pessoas, eu era referência. Sim. Então, um rapaz de 20, 21 anos, né, com essa referência toda, né, com esse... A fórmula da soberba. A fórmula um pouco da soberba, um pouco da dono da verdade, né? Muito dono da verdade, né? Eu acho que eu não ofendia as pessoas, mas tinha que ser do meu jeito, né? Então eu aprendi na época que ser líder era dos outros me obedecerem. Ponto. Né? Então acho que era esse um pouco do meu viés, né? Depois, lógico, a minha carreira avançou, teve aí, a gente vendeu uma parte do provedor, depois eu saí em 2001, e aí depois eu fui montar o que virou MC1. Legal. Né? Então tive uma carreira sempre empreendendo, né? Mas já tive muita dificuldade na época do provedor, foi uma jornada rápida, foi uma jornada aí de no máximo 5 anos que eu fiquei ali, mas sempre um pouco de dificuldade na relação com as pessoas, né? Sim. Você tocou num ponto importante que eu queria dar um zoom um pouco maior, que você fala mais ou menos assim, eu já era uma pessoa relativamente fácil de lidar, e eu tô entendendo, acho que muitos empreendedores vão se reconhecer,
que o ambiente que você se coloca como empreendedor, de lidar, o tamanho da responsabilidade, ele te coloca numa panela de pressão que você começa a mostrar uns lados seus que eventualmente nem você conhecia. Uhum. E acho que isso é muito comum. Muitas pessoas de um time vão olhar para aquela liderança e falar, pô, esse cara deve ser um carrasco, ele deve ser um chato em casa, né? É. Coisas desse tipo. Mas eu acho que o empreender, ele nos coloca num recorte, né? Num ambiente que a gente é forçado pelo estresse, pelo tamanho da responsabilidade, a mostrar alguns lados. Faz sentido para você? Você consegue elencar Ah, algumas eu características? acho que é o primeiro. Tem um baita glamour, né, no empreender, né? Tem um baita glamour. Você pega assim, eu sou. Você vai numa festa, né? Eu vejo empreendedores me contam isso até hoje, né? Ele vai numa festa, né? Alguém fala, esse é o founder da empresa tal, e É aí, o dono. nossa, o cara é startup, ele já deve estar rico, Uhum, né? Deve ser meio gêniozinho, deve, né? Nossa, né? Já começa, já tem um monte de carimbo, né? uhum. Então, na minha época também tinha, né? Ou seja, né? Poxa, Você já era é o empresário. gêniozinho, né? Nossa, como se fosse, cara, nossa, eu estudava com caras muito melhores do que eu, né? Uhum, E aí você fala, nossa, grande gêniozinho, mas aquilo me tornar o primeiro problema, acho que para mim gerou muito, uma situação que me marcou muito para mim foi um grande down assim, que eu acho. Eu me cobrava muito, porque eu precisava toda hora, era como se esse reconhecimento das pessoas botava a régua lá em cima e eu tinha que ser melhor do que aquela régua. E se eu fizesse alguma coisa melhor, eu tinha que ser melhor ainda. Por quê? Eu queria continuar sendo admirado pelas pessoas. De alguma forma, não era intencional, não era um negócio assim, eu vou fazer isso porque as pessoas têm que. Não, mas eu me cobrava, eu falava, cara, porra, eu preciso. O técnico tem muito disso, né? Eu tenho que fazer o melhor software, eu aham. tenho que. Não, se alguém falar que meu software não está funcionando, cara, é um filho, né? O cara te deu um soco no estômago, você tem que fazer. Então, isso me gerou uma série de problemas, né? Porque, cara, era uma ansiedade danada Uhum. de sempre me superar, de sempre deixar os outros surpresos. E aí vinha aquela questão de, por exemplo, me fazia uma pergunta, eu tinha que ter resposta, Uhum. né? Eu era o típico founder fuck, né? Que tinha resposta para tudo, né? O Sim. frequent answer question, né? Tinha resposta para tudo, né? Porque eu não podia deixar sem dar uma resposta. As pessoas esperavam isso de mim. Uhum. Então eu projetava nas pessoas a cobrança que eu tinha em mim mesmo. Como se, não, as pessoas esperam que eu seja o líder brilhante, o cara que faz o negócio diferente de todo mundo, tal, e eu não posso deixar para trás. E aí começou uma outra cobrança para mim, que se eu falhasse, à medida que eu tinha cada vez mais funcionários, eu vinha funcionário que teve um filho, que casou, que se endividou para comprar um carro, e eu falava, cara, se eu falhar, essa empresa quebra Uhum. e essas pessoas não vão ter o que fazer. Eu não era casado ainda, né? Então, cara, era um negócio assim para mim, era um peso. Começou a me gerar um peso Uhum. novo, como se eu carregasse todo mundo nas minhas costas, né? Uhum. Boa, muito bom. E você consegue mapear, assim, a gente tá falando um pouco de causa raiz aqui, né? De características suas de empreendedor ali de início de Uhum. jornada. Você consegue mapear algum momento que chegou alguma fatura para você pagar, assim, tipo de, ó, pô, talvez fazendo isso durante alguns anos, isso teve uma consequência, sei lá, a empresa quebrou, uma debandada de time, alguma questão que você consiga caracterizar como um down. Olha, Ricardo, sim, são. Eu posso usar exemplos de pessoas, né? Talvez que eu possa ter magoado, né? Eu acho que além da cobrança pessoal, o que isso gerava também, eu me cobrava, mas acabava cobrando as pessoas. Então eu comecei a perceber, né? Que era um outro problema que eu tinha, que à medida que as pessoas se aproximavam de mim, eu falava que eu era um líder a ser seguido à distância, Uhum, porque eu atuava como uma criptonita para quem estava mais próximo de mim. Porque a pessoa se sentia tão cobrada de ser. Porque é como se eu competisse com a pessoa. Eu tinha que ser melhor do que todo mundo que estava perto de mim. uhum, Eu tinha que me superar. E aí, ao tentar ser melhor do que os outros a todo momento, eu detonava os outros. Porque eles eram.
tão bons, mas eu usava também a minha força como empreendedor, como o, né, o dono do negócio, muitas Uhum. vezes, né? E não era racional, tá? Não era por querer, não, né? Era um pouco do ímpeto, um pouco da inexperiência mesmo, né? Daquele negócio de ser, né? Eu tenho que ser a referência para todo mundo, então, cara, se tem que fazer do meu jeito, né? Sim. Então as pessoas que me olhavam à distância me admiravam. À medida que elas se aproximavam, elas se machucavam, ou elas não aguentavam o meu ritmo, Uhum. né? E aí eu tenho várias pessoas que durante esse período eu percebi que eu deixei as pessoas até doentes. Eu com certeza, um arrependimento que eu tenho, né? De ter deixado algumas pessoas doentes, porque elas talvez até projetavam que queriam fazer as coisas, talvez como eu fizesse, mas talvez eu nunca elogiei. Eu tinha uma Uhum. dificuldade enorme de elogiar, apertava muito todo mundo, né? E a pessoa talvez não conseguia, talvez, o meu ritmo. Eu tinha um ritmo muito acelerado, Uhum. né? E aí eu acho que essa é uma coisa que eu me arrependo. Ou seja, eu lembro de pessoas, eu já conversei com várias delas, né? Para pedir até desculpa, porque eu sei que eu provoquei sentimentos ruins, né, nas Uhum. pessoas, né? Coisas Uhum. que elas até se achavam incompetentes, e na realidade o incompetente era eu ali, né? Uhum. Agora, eu acho que tem dois fatores aqui também. Tem um pouco da época, né? Hoje a gente tem programas com o próprio Startups and Downs, dentre outros, que a gente vai poder aprender um pouco com o tombo dos outros, né? Isso está na literatura, de certa forma, tá disponível para quem quiser acessar. Você pode conversar com outras pessoas que já erraram, tá cheio de gente generosa aí que pode contar a história dela. Mas eu acho que tem a ver um pouco também com a fase de vida. Eu imagino que nessa jornada, você está falando da sua jornada de 20 a 30 anos, É. a gente tem muito mais energia do que técnica para fazer as coisas, né? E Nossa, normalmente a gente quer resolver na forma bruta, né? Então, em é. alguns momentos, você menciona que você não fazia isso de forma consciente, você não era um sádico que tinha prazer ali em detonar as pessoas nem nada, mas Não, simplesmente a acontecia. a minha reação não era, por exemplo, quando eu cobrava as pessoas de fazer alguma coisa, a minha reação nunca foi de detonar a pessoa, eu não detonava. Uhum, Eu simplesmente fazia as coisas que ela tinha que fazer, eu pegava para eu fazer, uhum, que é pior, né, porque você ofende, você pode ofender, né, mas quando você fala para a pessoa fazer uma coisa, e aí, de repente, ela vê que você está fazendo, é a mesma coisa que você falar que a pessoa é incompetente, que a pessoa não sabe fazer, né. E aí eu comecei a concentrar as coisas em mim. Então, quando a empresa era pequena, tinha 5, 10 pessoas, ok, eu fazia o trabalho de 5, 10 pessoas, que eu era mais rápido que elas, fazia várias coisas. Quando a empresa, né, quando eu tive experiência em empresa de 100, 200, 300 pessoas, aí a brincadeira era outra, uhum. né? E eu tive consequências, né, bem complicadas por conta desse meu comportamento. Então, você vê como as coisas se conectam, né? Ou seja, é uma cobrança pessoal, porque eu tinha que me superar a todo momento, eu tinha que ser brilhante, né? Eu tinha que saber tudo, eu tinha que conseguir resolver as coisas. Então, o viés muito do técnico tem isso, né, cara? O negócio tem que funcionar, Sim. entendeu? E tem que ser feito o que for, né? Eu tinha que ser um líder a ser seguido à distância, né? Ou seja, porque eu fui um líder seguido à distância, mas eu queria ser um líder exemplo. Então, ao ser exemplo, eu detonava quem estava mais próximo de mim, Uhum. né? E eu fazia. Se as pessoas não fizessem, beleza, eu fazia. Tem um caso que eu lembro. A gente fechou um projeto que era importante, e sempre a desculpa do que é importante para a empresa, né? Não, isso é muito importante para a empresa, cara. Esse projeto, se a gente não fizesse o projeto, né? Então eu já estava na MC1 nessa época, era logo no começo da MC1, então qualquer projeto contava, né? Porque o dinheiro era muito contado, né? E aí eu lembro que a gente fez um projeto e era assim, o desafio do cliente era meio impossível, era fazer um software lá, o software para convenção de vendas, eram 400 pessoas que vinham do Brasil inteiro para que a gente fizesse a instalação de 400 dispositivos, na época era um Palm OS, não tinha iPhone, Android ainda, Uhum. e a gente precisava instalar o equipamento com o software de vendas para eles todos, precisava estar funcionando no sábado que era a convenção, e eu tinha que fazer a apresentação do software para todo mundo. Uhum. E, cara, desafio de poucas semanas, né, para integração e tudo mais. E eu falei, não, nós vamos fazer. E eu lembro que na semana da entrega, era sábado o evento, eu entrei na quarta-feira de manhã no escritório e eu só saí no sábado, tomei um banho e fui direto pro evento. Então eu lembro de ter dormido embaixo da mesa,
né? Eu lembro de funcionário meu, até hoje os caras brincam comigo, né? O César lá no cantinho, deitado, né? Mas, cara, Red Bull e tal, eu tinha filho já. Uhum. Né? Eu não vi minha família quarta, quinta, sexta, sábado, e eu lembro assim, até hoje eu lembro assim, no sábado, quando acabou, acho que aí a energia, vum. Cara, eu assim, eu tava na Berri, tava perto do Shopping Morumbi, e eu morava ali no Alto da Lapa, cara, até chegar ali, parecia que eram 20, 25 minutos de trajeto, parecia que eu não ia chegar, Uhum. né? Então, você vê, ou seja, é insano. São coisas. Hoje parece, né, meio caricaturado, né? Mas, cara, era insano. Eu não sabia gerenciar nem meu tempo, Uhum. né? Eu não sabia nem gerenciar meu tempo. E com isso, cara, eu levava todo mundo. Os funcionários não aguentavam. Os funcionários iam embora. Eles faziam turno, mas eu ficava lá. Sim. Porque eu tinha que mostrar o exemplo, né? Eu era o primeiro a entrar na empresa e o último a sair, Uhum. né? Todo mundo, né? Ó, ninguém faz tanto quanto o César, né? Então, cara, umas besteiras, né? É. Hoje eu olho e você fala, cara, é burro pra caramba, né? Mas Uns comportamentos muito burros, muito autodestrutivos, né? sim, eu acho que tem a ver que a gente acaba assumindo muitas vezes um personagem, talvez pelas referências de liderança que a gente é acostumado a romantizar. E a partir do momento que você assume esse personagem, depois você tem que sustentar ele, né? E É, aí você não pode dar o braço a torcer. é, Afinal, você usa até isso como fortaleza perante outras pessoas. E se você fraquejar, você perde essa é. fortaleza, né? Então você vai metendo o pé pelas mãos ali, querendo fazer um ato heróico atrás do outro, como esse que você comentou agora, né? Claramente vocês não tinham condições de entregar, você fez o ato heróico de ficar quase 5 dias virado para não dar o braço a torcer, para provar que no final das contas você estava certo. É. E tem uma outra questão também, eu vivi muito isso, eu imagino que você também, que o fato de você ser responsável pela empresa, ele te dá licenças poéticas para tudo, né? Aham. Inclusive para você justificar perante a sua família, né? Porque Sim. afinal você tem uma causa nobre, né? Então você vai, pô, mas eu vou ter que trabalhar esse final de semana inteiro porque eu tenho uma folha de pagamento para honrar, né? Tem todas essas falas, né? Pô, sou Sim. responsável por um CNPJ, né? E aí isso te dá licença poética para você atravessar todo mundo na equipe, você coloca a sua família de lado. Em algum momento isso vai ter alguma consequência maior, né? Conhecendo, assim, certamente quem empreende ou empreendeu por mais de 10 anos, em algum momento da história veio um boleto mais custoso, assim, tá? Sim. Então, ou é algo que a empresa quebrou, Eu tenho conhecidos que ou perderam família. tem gente que perde família, o casamento foi pro vinagre, os filhos não olham na cara, tem gente que tem alguma questão de saúde. Você viveu alguma coisa de algum down mais extremo, assim, alguma consequência? A primeira consequência que eu acho o que eu mais valorizava, então, era a empresa, né? Eu tinha que ter, né, a empresa, precisava ser um sucesso, né? E acho que o primeiro sinal foi que eu comecei a perceber que eu estava com dificuldade de escalar o negócio, Uhum. Até, né? até porque o negócio aparentemente ia até o alcance dos seus braços, né? Você era o gargalo do negócio, né? Total, mas não, mas para mim não era, né? Para mim era, meu defeito era que eu contratava mal. Uhum. As pessoas eram ruins. Eu não sabia contratar, né? Pedia para as pessoas não faziam o que eu pedia, né? Não Essa é era uma do jeito. retórica super natural de empreendedor, né? Sim. Ah, só tem E a pessoa gente tá falando ruim. aqui, eu tô falando que coisa que eu vivi, que eu Uhum. ouço até hoje. Sim, Eu ouço. Quando eu sim. falo, né, eu faço mentoria com um monte de gente, converso, né, tenho uma agenda aberta para conversar com muita gente, cara, e eu ouço as mesmas coisas, Uhum. né? Então, se eu tivesse uma plaquinha, né, como eu já sabia, eu já ouvi isso, eu Sim, já fiz essa cagada, poderia ter um monte de plaquinha, sim. mas isso é comum, né? Uhum. E sempre a culpa é nos outros. A gente Uhum. sempre projeta nos outros. Ah, a pessoa não sabe, a pessoa não sei o quê. Ah, a educação do Brasil é muito ruim, né? Porque as pessoas não são educadas para fazer um negócio, é como se eu fosse, né, algo extremamente diferente, né? Então, primeira coisa é uma dificuldade de escalar um negócio, né? E começar a achar, tentar achar sempre, e esse é um problema do técnico, a gente tenta achar onde está o bug, né? Onde está o bug? Vamos tentar descobrir no código aqui onde está o bug. Aí Aham. você não tem um bug necessariamente, é um contexto, não é algo tão simples assim, né? Cansaço físico e mental, né? Porque eu tive um burnout, né? E você imagina que essa minha vida vai de empreendedor intenso dessa forma, se eu comecei em 95 para 96, né? Eu tive meu burnout em 2010.
Tinha seus 15 anos de São cansaço 15 acumulado ali. anos de um ritmo muito intenso e pouca técnica. Uhum. Pouca técnica, eu não sabia como fazer, né? Muito na força bruta. Então, um cansaço físico, um cansaço mental. E a minha vida mudou completamente nesse período, porque nesse período de 15 anos eu só casei, tive 2 filhos, perdi meu pai. Então, pouca mudança na minha vida, né? Uhum. Então, cara, você pensar que nessa janela aconteceu tanta coisa e eu trabalhando de uma forma extremamente intensa e me cobrando cada vez mais, né? Comecei a ter o medo de. Aí eu não tinha mais a decepção só dos funcionários, né? Agora eu tinha mulher e filhos, Uhum. né? E, cara, e se eu falhar na empresa? O que vai ser dos meus filhos, né? E aí começa você a ficar mais velho e você começa a ter sinais de cansaço mental. E, cara, e se eu ficar doente? E se eu faltar para os meus filhos? O que vai acontecer com eles? E aí sua cabeça começa. Isso pode ou te energizar ou acelerar a velocidade da tua Ou acelerar a derrocada, né? velocidade, que daí eu quero não, e aí eu falei: "Cara, eu preciso fazer um negócio aqui para vender essa empresa, para eu botar dinheiro no bolso e garantir o futuro dos meus filhos e tal", não sei o quê. Cara, ansiedade, cara, só Sim. ansiedade. E eu sou um cara, eu sou cristão, sabe, eu tenho uma fé, né, que desde criança eu fui ensinado, sou praticante, né, eu sou evangélico. Cara, eu sempre acreditei muito em Deus, mas até contra a minha própria fé eu ia, porque eu achava que eu dependia mais de mim, das minhas forças, do que próprio Deus, né, a minha fé pudesse me ajudar, Uhum. né. E aí, cara, era uma violência, assim, para mim, né, o meu tipo de cobrança, né. Então o meu cansaço físico e mental, e até espiritual nesse sentido, foi Uhum. absurdo. E começou aí que eu acho que começou o negócio a frustrar a minha vida pessoal, porque o caso que me leva assim, que hoje eu falo que mais tenho dor, eu não lembro da minha mulher grávida do meu segundo filho. Eu não consigo lembrar, Ricardo. Uhum. Eu não lembro dela barriguda. Eu não lembro. E aí eu só lembro mesmo, assim, da gente no hospital fazendo a cesárea. Aí eu tenho a Uhum. cabeça assim, eu lembro perfeitamente. Mas se eu falo assim, pego aquela data e falo, deixa eu lembrar alguma lembrança da Raquel grávida do Nicolas, eu não lembro, cara. Então você fala, cara, que loucura. Sim. A coisa mais importante da minha vida são os meus filhos, né? Então, são situações, são consequências que depois a gente olhando, você fala, Uhum. porra, cara, será que valeu a pena tudo Uhum. isso, né? Então, esse foi um pouco assim das consequências que eu tive, e aí eu acabei em 2010, cara, não aguentando, e entrei num burnout, Uhum. né? Então, esse foi um pouco do trajeto, né? Que a gente aos poucos, é um slow fade, né? Ou seja, é um desaparecer aos poucos que vai acontecendo na nossa Sim. vida, a gente vai abrindo mão de determinadas coisas, e quando você vê, você realmente acaba entrando, o down te levou realmente para o fundo do poço. Sim. Você comentou, cara, em um episódio muito antigo nosso, já uma analogia que me marcou muito, né? Você cita que a queda de um avião raramente é causada por um evento isolado, tipo assim, um meteoro acertou no avião. Normalmente a queda de um avião é uma sucessão de coisas que foram acontecendo, a manutenção estava fora do vencimento, o piloto estava cansado, as condições de tempo eram adversas, foi uma sucessão de coisas que levaram. E aí eu vejo no trajeto, normalmente, quando você tem esse, vamos dizer assim, esse fundo do poço, que cada empreendedor pode ter o seu, né? Você tem gente que, como a gente comentou, às vezes o custo ele vem na forma da família. O cara ele dedica tudo que ele tem para a empresa e é um boçal dentro de casa. Uma hora a família, a esposa ou o marido e os filhos se cansam e vão embora, né? Uhum. Às vezes o custo vem no próprio CNPJ, ou seja, o cara ele é tão arrogante, ele insiste tanto nos erros dele que custa a própria empresa. No seu caso, talvez pela sua característica de internalizar muita coisa, acabou sendo um colapso um pouco de dentro para fora. Sim, E sim. pegando isso, como acho que aqui é o ponto alto, né, do episódio, supostamente esse quadro vai se chamar até Down to Up, né? Eu acho que o principal, a gente falou bastante do que foi te trazendo até esse momento. Eu acho que boas pessoas, elas aprendem com os seus erros, né? Tem gente que erra
Persiste no erro. Acha o fundo do poço e ainda gasta as unhas tentando cavar para ver se tem mais, né? Sim. E tem gente que aproveita esse momento de turbulência e fala, poxa, primeiro, como que eu saio daqui, né? E segundo, o que que eu aprendo com isso para que eu não cometa os mesmos erros do passado, para eu tentar não apenas sair daqui, mas ser uma pessoa melhor. Talvez eu caia em outro buraco mais para frente porque eu não conheço, mas nesse buraco eu não caio mais. Sim. Aí queria agora começar a exercitar com você o que você viveu nesse momento e que transformações isso foram te causando para você chegar quase no César que você é hoje. Sim. Eu lembro assim, quando eu comecei a passar mal, teve um evento que foi importante para mim. Eu estava no escritório parado e, de repente, assim, eu senti meu coração, cara, saindo pela boca. Aí eu chamei um amigo que trabalhava comigo, falei, cara, me leva para o hospital. Trabalhava na Paulista, era 500 metros do HCOR. Eu cheguei no HCOR, tiveram que me tirar de cadeira do carro. Eu estava com 210 de batimento. Caraca. Com 210 de batimento. Eu tinha 35 anos. Se você tivesse corrido uma maratona, você ia estar com... Eu tinha 35 anos, eu estava sentado como eu estou agora aqui. Cara, me levou 5 minutos de carro. Chegamos no lugar. Cara, o cara me tirou. Eu falei, eu não consigo sair do carro. O cara me tirou do carro. O enfermeiro me tirou, me botou numa cadeira de roda. Já me colocaram direto para medir 210 de batimento. E aí me viraram ao contrário, tudo e nada. E eu lembro, e no dia seguinte eu tinha uma reunião de conselho. Não, beleza, tô bem, saí acho que 3 horas da manhã do pronto-socorro, fui para casa, dormi. 9 horas da manhã eu tava na reunião do conselho. E, bem, tal, não sei o quê. Tive um evento também. Eu só lembro de respirar, falar, Deus me ajuda aqui para não morrer agora aqui. Só me mata depois de acabar a reunião do conselho. Sim, tava mais Não é preocupado assim, com o com a reunião do conselho conselho do que... né? E aí, beleza, passou e eu falei, cara, eu preciso de ajuda. Eu vou precisar de ajuda. Eu não sei onde, mas eu vou precisar de ajuda, né? E aí, eu puxei uma pessoa que foi super importante para mim, que é o Vladimir, né? Sempre esteve comigo lá desde a época, foi meu cliente de provedor, né? Internet, é um amigo já de muito tempo. E aí, eu fui falar também com um cliente, que eu sabia que ele sempre divulgava que ele tinha tido, né, um burnout. O Vladimir, ele tem esse caso? É ele? Não, Ou não? não é ele, é uma Tá, outra pessoa, né, um super amigo, né, e ele me recomendou a terapeuta dele, Uhum. né, e eu comentando com um amigo da igreja, ele me recomendou um psiquiatra, né, Uhum. e aí eu falei, porque eu comecei a falar para as pessoas, eu só falava para a Raquel. Uhum. Na empresa, é engraçado que tem pessoas da MC1 que já ouviram meu episódio Burnout, por exemplo, e eles falam, pô, eu não sabia que você teve. As pessoas não souberam, Uhum. né? Até um pouco da vergonha, porque eu não era o cara que... Sim, Eu era, como é que o César vai ter? O César não, né, cara? É assim, sim. né? Mas eu consegui, cara, assim, eu tive essa trinca dessas 3 pessoas que foram muito importantes para mim, cada um no seu tempo, né? É só recapitulando, foi um coach, Um uma coach, uma terapeuta e um terapeuta e um psiquiatra. psiquiatra. O psiquiatra foi aquele cara que ele foi certeiro, me deu remédio, ele me deu assim, ele falou, Solução de curto prazo, ele assim, falou, né? no curto prazo, você precisa desse remédio, só que você só vai tomar um mês. Ele me deu um remédio, me deu um outro remédio para falar que quando você estiver achando que você vai ter uma crise, você toma um comprimidinho desse, fraquinho, você vai ver que você vai melhorar. Então, o remédio mais forte eu tomei um mês só. Uhum. Me ajudou muito, depois eu fiquei até 3 meses com o outro, que na verdade estragou até a caixa, que eu não precisei. Por quê? Eu comecei muito bem a terapia. E aí, na terapia, eu precisava... Eu não refletia, Ricardo. Eu não parava Para para olhar autoanalisar. e para analisar o que eu estava fazendo. Sim. Sempre o problema era nos outros, Uhum. né? E aí eu lembro a frase que ela falava muito para mim, falou, cara, você todo dia vai para a praia e quer chutar As ondas onda do mar. até as ondas pararem. É isso que você faz todo dia, né? E você não usa a força, a força que... né, você vai contra essa força da natureza que é muito maior que você. Você precisa mudar. É a sua forma. As coisas externas não vão parar de vir desse jeito, mas você precisa encarar de uma forma diferente. Então, quais são esses comportamentos que te geram isso? De onde estão os medos? E aí a gente foi trabalhando isso. Então foi muito legal, que foi a minha transformação pessoal. Mas eu precisava de técnica. Eu não tinha técnica, né? Como fazer? Como eu
pratico tudo isso que eu estou aprendendo para transformar minha vida ali no trabalho e tudo mais, né? E aí foi a ajuda que o Vladimir me trouxe, me dando muita orientação de técnicas mesmo, método, como construir as coisas, como me relacionar. Então, como é que eu precisava escalar com pessoas, né? O meu problema de escalar a empresa era que eu era um só. Uhum. Eu precisava escalar nas pessoas, eu precisava confiar nas pessoas, eu precisava deixar as pessoas errarem. Eu precisava, eu precisava identificar. Meu pai falava uma coisa para mim que só me fez sentido, né, muitos anos depois dele ter morrido, né? Mas meu pai falava assim, meu pai era um administrador de empresas. Uhum. Meu pai trabalhava na Telesp e na Telesp tinha uma regra de que um determinado cargo lá de diretoria só podia ser diretor quem era engenheiro. Então meu pai ficou estagnado num cargo lá de gestão importante, né? Uhum. Mas ele não podia ser, o número um, né, da operação na Telesp porque ele não era engenheiro. Mas meu pai ficou, então, durante 18 anos no mesmo cargo, que era logo abaixo. Mas meu pai, depois de um tempo, meu pai era o cara que preparava as pessoas para serem o chefe dele. Uhum. E meu pai falava uma frase que ele falava assim: eu adoro trabalhar com gente muito melhor que eu. Porque essas pessoas só me fazem crescer. Ele falava muito para mim, né? Uhum. E aí, para mim, começou a fazer sentido. Eu falei, cara, eu trabalho com muita gente melhor do que eu. Sim. Com outras coisas. Como é que eu cresço nisso? Mas eu precisei da ajuda de alguém para me ensinar Uhum. como explorar melhor as pessoas, como gerenciar bem as pessoas, como criar método, como ter técnica, Uhum. né? E aí vem né? E aí o Vladimir falava muito da frase, né? Que a gente acho que atribui a Mandela, né? Né? Eu nunca perco, né? Eu ganho ou eu aprendo. Sim. Né? E aí começar a descobrir de que, cara, eu aprendia mais errando, ou Uhum. admitindo o erro, né? E É porque você só aprende com o erro quando você admite quando ele, você né? admite. Porque enquanto você é o tirano ali que você põe o seu erro para debaixo do tapete, você não assume ele e logo você não aprende nada com ele, né? Sim. E aí, cara, ter pedido. E aí, uma outra coisa, o Vladimir me trouxe uma pessoa que eu tinha uma dificuldade de gerenciar meu tempo. Né? Então, sempre os meus prazos eram muito curtos, né? E sempre eu queria fazer muitas coisas, né? E aí, na época, a gente fez lá com o Daniel Burdi, a gente fez o curso lá do GTD, que depois eu botei para a empresa inteira. Uhum. E é uma coisa que eu uso até hoje, ou seja, eu precisava gerenciar melhor meu tempo, né? E eu lembro o exercício que eu fazia toda semana com ele, que era eu anotava tudo que eu fazia e a gente sentava e falava, cara, o que que eu tinha que ter feito mesmo, o que que não deveria ter sido feito por mim e o que que eu deveria ter atribuído a outras pessoas para fazerem, Uhum. né? E eu lembro que no começo, Ricardo, era assim, eu fazia 70% de coisas que não era para eu fazer. Uhum. E aí a gente foi construindo isso. Ou seja, se eu não tivesse ajuda, teria sido muito pior. Sim. Teria sido muito pior, né? Então eu acho que essa transformação, eu não tive a educação de um gestor. Eu Aham. tive a educação de um engenheiro. Sim. Tem um ponto importante aqui, cara, que eu reconheço muito na minha história e vou ter oportunidade de contar melhor, ver se faz sentido para a sua, né? Na minha época da Saiteína, eu sentia que o negócio, ele não era um negócio que fluía, era um negócio assim, era Ricardo e seus assistentes. Eu não tinha uma equipe, uma estrutura que funcionava, era sempre eu tentando tomar protagonismo e no transbordo eu tinha uma galerinha que pegava o trabalho de menor valor. Eu vejo muitas empresas que têm essa característica, né? Ela é muito construída em torno do empreendedor, é meio que o empreendedor e seus assistentes. Não tem uma empresa de fato, né? Uhum. Se o empreendedor faltar uma hora ou por qualquer razão, não tem entrega, não tem nem empresa, né? Sim, sim. E eu acho que o que a gente tem que. Acho que a empresa nascer assim, tá tudo bem. Acho que faz parte da jornada de amadurecimento de uma empresa. Talvez o primeiro embrião da empresa é de fato o founder e o conhecimento dele. Sim. Mas ele tem sempre que se questionar se ele está construindo uma empresa, de fato, uma estrutura funcional, ou se ele só está se cercando de assistentes para É. fazer ele tentar escalar através de assistente, coisa que a gente sabe que não vai rolar no final das contas. Né? E conectando com o que você está falando, foi o Vladimir me fez reunir algumas pessoas do conselho da empresa, dos investidores, e contar para eles o que eu estava passando. Ele falou, não, você não tem que ter medo, você tem que contar para as Uhum. pessoas. Eles vão te ajudar, né? E eu lembro quando eu falei com o presidente do conselho, né? E ele falou para mim, ele falou, César, mas só tem uma coisa que eu quero de você, cara, que você seja prescindível.
para mim foi até o coração bateu um pouquinho mais forte. Eu falei, ixi, Fudeu. então ele quer me tirar, né, daqui, né? Daqui a pouco eles vão assumir como Já tem o um plano. majoritário, eu vou virar só um investidor qualquer da empresa, né? Sim. Mas não, e ele brincava assim, ele tirava o meu nome do cap table da empresa e botava da Raquel e dos meninos, né? E ele falava, cara, se você faltar, o que que você deixou para eles? Uma empresa que Uma bomba relógio. foi com você pro caixão, ou Uhum. uma empresa que você deixou valor para eles? Aham. Então, é isso que eu falo do ser prescindível. É isso que ele usava o exemplo para mim, Uhum. né? Então, cara, assim, nesse sentido, Ricardo, eu tive o privilégio de ter um monte de gente que, cara, eles rapidamente conseguiram me ajudar a me dar uma clareza muito grande de, cara, pô, é muito legal. E eu tenho muitas coisas que eu fazia que acho que são ups, são coisas bacanas, né? Mas eu precisei, assim, olhar em perspectiva tudo que eu tinha feito e falar, cara, tem muita coisa que eu fiz errada aqui, mas que agora eu tô Sim. vendo uma clareza maior de como eu poderia ter feito diferente, né? Sim. Então, para mim, foi muito revelador, foi muito importante, tá, essa fase. E essas pessoas ter pedido ajuda Uhum. foi o principal ponto ali para a virada. Sim, eu acho que um ponto importante aqui também, para quem tá nos ouvindo, né? A gente tá enfatizando bastante o lado difícil da história, né? O lado Uhum. dos downs, valorizando os aprendizados, né? A gente não quer de maneira nenhuma dar uma conotação assim, ó, foi tudo cagada, você só fez escolhas Não, erradas, você eu foi um vendi a empresa. boçal, pô, eu acho que você, dentre as pessoas da minha rede próxima, você é uma das pessoas melhor sucedidas e eu não avalio, quando eu digo sucedida dentro da minha régua, não é apenas, eu não tô medindo conta bancária aqui, eu tô Uhum. medindo um balance de coisas, tipo, é uma pessoa admirável, estruturou família, tá cercado de pessoas que gostam, faz um trabalho nobre, quer dizer, são uma série de coisas objetivas e subjetivas que estão num balance, e eu acho que você é uma consequência de todas Tudo essas isso. coisas, inclusive dos erros, né? Sim, sim. A gente fica, né? Hoje a moda é o multiverso, né? Então, sempre, né, a gente tem, né, a gente olha, né, ah, nossa, se eu fizesse tal coisa, como Se que eu deveria? tivesse no Se eu lugar tivesse, dele, né? nossa, se eu fizesse alguma coisa, tal. Cara, eu não tenho muito esse arrependimento de coisas Sim, do passado, não, porque, cara, eu acho que eh, Deus me moldou desse jeito, né, do sim. jeito que eu sou hoje, né, e eu acho que o que eu consigo hoje fazer, e talvez seja aí como que eu tornei o meu down em um up, né? Cara, eu queria ser essas 3 pessoas que me ajudaram, né. Eu falei: "Cara", quando eu saí da MC1 em 2016, cara, tinha energia ainda para ser Empreender de executivo. novo. Cara, Uhum, fui convidado, eu lembro que eu saí num dia, no dia seguinte eu recebi 2 convites, uhum, né. Mas na saída eu já tinha falado: "Cara, eu não quero, eu quero fazer uma coisa diferente", uhum. né. Eu queria até abrir mão de receber da minha não competição, é que tinha um contrato de não competição e tal, porque eu falei: "Cara, não tenho a menor intenção de competir com a empresa, eu quero mudar a minha carreira". Uhum. E eu falei: "Cara, eu quero ajudar os outros". Na verdade, a minha cabeça estava assim na época, era a única, se eu fosse explicar, né, eu falava: "Cara, eu queria que o César de hoje tivesse a oportunidade de ter falado com o César de 15 anos atrás". Uhum. E se o César de hoje tivesse falado com o César de 15 anos atrás, teria mudado muita coisa. Talvez teria sido menos sofrido o caminho, Aham. né? Teria tido uns shortcuts ali bem interessantes, né? E eu falei, cara, mas não existe um multiverso, né? Ó, né? Não existe um Sim. multiverso. Então, o que que eu posso fazer? Eu não posso mudar a minha realidade, mas eu posso mudar dos outros, né? E ali eu senti um propósito muito legal, Uhum. né? Eu falei, pô, qual é o caminho que eu preciso para isso, né? Daí eu falei, pô, vou investir com startups, que eu acho que os empreendedores que estão começando vão fazer as mesmas cagadas que eu fiz, né? Uhum. Uhum. Só que eu sempre quis fazer um modelo muito mais próximo, né? Você que, né, tá desde o começo comigo, os outros Sim. empreendedores, sabe que eu gosto de viver muito, né? Uhum. Talvez eu não seja um bom investidor, mas eu sou um bom companheiro ali Sim. para ajudar a empresa. Eu acredito muito que as boas empresas elas são construídas, elas não nascem Uhum. prontas, né? Elas são Uhum. construídas. Então tem muita coisa que a gente tem que ajudar o empreendedor nisso, né? E acho que eu tenho tido um bom sucesso nessa coisa e gosto muito, cara, de ajudar. Então foi interessante que para mim, quando eu olho todos esses downs, eles são uma cicatriz. Uhum. Que eu olho para a cicatriz, eu lembro como que eu fiz aquele machucado, mas ele não dói. Aham.
ele não dói. Na realidade, eu olho para ele até me traz coisas legais, porque ele mostra o jeito que eu sou hoje. Eu acho que hoje eu me sinto muito realizado de, em algumas situações, falar, cara, só de eu ter falado alguma coisinha. E eu acho que essa é um pouco da motivação até da gente ter o Startups and Downs, Sim, né? com certeza. A gente não tem motivação aqui de... A minha motivação é zero, Ricardo, de audiências ou ter... Não, é zero. Quando eu consigo uma... Hoje eu tenho muita dificuldade de tempo. Tem muito empreendedor que me pede ajuda e talvez eu não tenha tempo. Se o cara quer falar comigo, vai ser daqui a 3, 4 semanas, porque o meu tempo tá muito preenchido. Mas quando eu consigo falar com ele rapidamente, eu consigo falar, olha, ouve o episódio tal, Sim. para ver se isso já não vai te ajudar. E aí a gente tem usado o Startups and Downs como uma forma, né, de entregar um pouco daquilo que os meus downs me ensinaram e me transformaram no profissional que eu sou hoje, né? Total. Então, acho que isso é muito legal, né? Ou seja, a gente olhar em perspectiva de Sim. ter pedido ajuda, né? O quanto que isso me motivou a tentar ser um pouco dessas pessoas e tentar também o mesmo bem que elas fizeram para mim, eu tentar reprisar para outros, né? Total. Não, e até aproveitando que você falou do Startups and Downs, que é uma parte que me toca também, né? Eu, por definição, eu poderia estar em um podcast que fala de marketing B2B, de vendas B2B. Até hoje eu não encontrei um ângulo que faz o meu coração bater mais forte para ter esse tipo de programa. Não é porque eu não gosto, muito pelo contrário, eu gosto muito, mas eu acho que são assuntos amplamente cobertos por pessoas competentes, sendo eu uma dessas vozes. Agora, existem aprendizados da minha jornada que eu vivi, que você viveu comigo, existem aprendizados da sua jornada, que em algum momento a gente entendeu que se a gente conseguisse tornar isso público, trouxesse à tona, pegasse assuntos mais difíceis e explorasse mais, quantos outros empreendedores a gente poderia poupar? No seu caso, como foi do burnout, no meu caso eu vou contar um pouco dos boletos que eu paguei da minha jornada ali, que se eu pudesse ajudar outras pessoas a não passarem por isso, é claro que a gente sempre vai aprender melhor com os nossos próprios erros e nada do que a gente vai falar aqui vai poupar as pessoas, mas sempre ouvindo outras histórias, talvez aquilo fica no nosso subconsciente e fala, cara, essa casca de banana eu já vi ela em algum lugar, alguém já me falou disso. Sim. E quem sabe a gente não ajuda esse camarada ou essa camarada a desviar disso, né? Sim, é o conceito do multiverso contrário. Eu falo, cara, se eu não tivesse aberto um tempo para falar com ele sobre isso, talvez tivesse dado muito ruim. Eu fico olhando desse jeito, né? Quando eu consigo falar com alguém, falar, cara, acerta um pouquinho aqui, você não acha que você poderia, né, fazer as perguntas corretas para a pessoa chegar numa conclusão melhor, né? Cara, para mim é uma alegria perceber que, cara, talvez se ele estivesse nessa trilha, talvez ele pudesse ter os mesmos erros que eu fiz, né? Então isso é um pouco da realização, né? Que torna hoje, né, muito mais suave olhar para trás e olhar os meus downs e ver o que eles construíram, né? Com certeza. A gente nunca vai fazer a pessoa evitar, que isso com o programa então nem se fala, mas mesmo você hoje em uma jornada de investidor ou conselheiro, você vai ter que também permitir que a pessoa cometa os seus próprios erros, né? Eu sei, muitas vezes você me aconselhou sobre coisas que eu ouvi, eu não sei se eu ia cair ou não num buraco, eu sei que eu não caí, né? E tiveram vezes também que eu fui teimoso, não dei tantos ouvidos, confiei mais na minha intuição ali naquele momento e fui cometer os meus erros para eu aprender também, né? Sim. Então... E como outras vezes também você insistiu e deu certo, né? Ou seja, a gente não tem uma bola de cristal, né? O que a gente tem que entender todas as ajudas que eu tive, as pessoas sabiam me fazer perguntas, cara. Né? E eu aprendi isso, né? Tem que ser o método socrático mesmo, de você saber fazer pergunta, né? Porque a pessoa, no contexto dela, se ela descobrir e realizar qual é o caminho, ela vai fazer. Se eu mandar ela fazer, ela não vai fazer. Né? Então isso é muito interessante, como que você constrói essas coisas, né? Então eu tive o privilégio de aprender com outras pessoas como fazer isso, né? E acho que hoje eu consigo de alguma forma ajudar algumas pessoas também. Você vê que eu percebo, eu claramente eu não tenho problema nenhum de me colocar nesse lugar que na escala da vida, da jornada, assim, eu vejo você, né, uns bons anos na minha frente. E prova disso é que nessa questão da sabedoria socrática, eu não consigo eu vejo
vejo você fazendo e eu vejo com admiração como você sabe fazer perguntas. Eu ainda sou o cara da afirmação, né? Se eu tô numa reunião, que eu sou o cara que quer Mas dar é as que você tá respostas, nisso, né? né? Eu passei por um detox disso, né? Sim. Eu passei o meu 2017 foi o meu detox, né? Porque toda vez que eu ia falar com um empreendedor, eu mandava ele fazer as coisas. Né, Sim. era meio dono da verdade, e aquela história, né? Não, porque eu fiz assim no passado, e se eu fiz no passado vai dar certo pra você, né? Uhum. Cara, ledo engano, esse é o maior erro de quem vai. Pô, Se alguém tá ouvindo tá que assim não tá mentora, pronto para mentorar, é, para aconselhar ninguém, cara, né? pensa que você é executivo, cara, difícil você sair do papel do executivo, que você tá acostumado a tomar, bateu, você chuta a bola e decide, né? Sim, Quando você tá do outro lado da mesa ajudando alguém, não faça isso. sim. Porque depois você vai virar também o culpado. Porque quando Aham. der errado, ele vai falar, mas eu fiz o que você falou pra eu fazer. Né? E não é esse o jogo que você tem que jogar, né? Então eu tive que aprender, mas é duro, não foi fácil não. E até hoje, cara, eu ainda continuo com o Vladimir me ajudando, várias pessoas que me ajudam, né? Adalberto, pessoas que eu gosto demais, que são pessoas que contribuem e me fazem melhorar, ou seja, eu cometo ainda, tem muito down ainda que eu Claro. cometo, né? Mas a gente vai, talvez a intensidade seja menor, né? Sim. Também talvez eu não me arrisque tanto mais, em Aham. algumas coisas, né? Mas eu acho que é uma continuidade, ou seja, até hoje o meu maior prazer é ajudar, mas também pedir ajuda, Sim. né? Continuar pedindo ajuda para as pessoas, né? Que eu gosto, independente de as pessoas serem mais velhas ou mais novas do que eu, Uhum. né? Eu acho que conseguir ter essa liberdade, isso para mim foi muito bom, Uhum. né? Para o jeito que eu sou de achar que eu tinha sempre a verdade, né? Eu parar para ouvir os outros e pedir ajuda. Boa. Não, e para mim, eu comentei disso em alguma etapa do episódio aqui, vou enfatizar com um clima de finaleira. Eu mensuro o sucesso na jornada por uma série de questões, né? E tem muita gente que vai tentar aferir sucesso por quantidade de capital levantado versus número de colaboradores versus faturamento da empresa, mas grande parte do sucesso da jornada tem a ver com o quão bem você chegou, o quanto que você evoluiu, aprendeu, conquistou de sabedoria, a quantidade de relações que você construiu ao longo dessa jornada e você trouxe junto com você, né? Então eu avalio, por exemplo, você falando aqui de nomes que você citou ao longo do episódio, inclusive nos períodos de maior down, tipo o Sim, Vladimir, que é uma pessoa que você carrega até hoje, sim. como vários outros relacionamentos aí que Sim, eu imagino que você sim. carrega da jornada, né? Eu acho que tem várias formas de chegar nessa linha de chegada da vida, né? Mas eu acho que quanto mais pessoas você conseguir trazer com você, né, nessa linha de chegada, eu acho que melhor é a referência Cara, de. na relação, né, ter o carinho dessas pessoas, né, e poder transmitir também o bem que te fizeram para outros, eu acho que É, é isso que a gente deixa na vida, aham. né, Ricardo? Eu acho que é Sim, essa o ser humano se diferencia dos outros animais por essa capacidade de transmitir conhecimento, né, sim. e esse amor também que a gente tem pelas coisas que a gente faz e que a gente quer o bem, né, de todos, né? Então, Boa. eu acho que é isso aí, né? Você vê É, como uma coisa ruim pode transformar em coisa. Então, eu acho que sim. a mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo é isso. Ou seja, você pode estar passando por uma série dessas dificuldades que eu falei, né? Você ser mais técnico ou não, de repente você nem é técnico e passou por algumas dessas dificuldades, né? Mas eu acho que a mensagem principal é peça ajuda. Aham. Procura as pessoas, né? Não esconde só para você, né? Uhum. Peça ajuda e ajuda de vários, né? Ouça podcasts, né? Tem Fale tantas com. Tem formas, né, de tantas buscar. formas. Hoje está tão aberto para isso. Hoje as pessoas são muito mais abertas para esse tipo de Sim. conversa, né? Então, procura ajuda, né? Esse é o caminho número um. Você não sabe onde vai dar essa Sim. jornada, mas ela vai começar num pedido de ajuda. Total. Né? Posso me arriscar a fazer os ups and downs desse Por favor. episódio aqui? Vai ser difícil porque, de certa forma, nesse aspecto de up and down, ele foi quase que autoexplicativo. Mas eu vejo começando pelo up, claramente te conhecendo, você transformou o seu ofício, virou o seu propósito, né? Uhum. Então, você transformou essa sua jornada de conhecimento, o tombo que você levou ali na época do burnout, em um propósito de vida de depois você conseguir voltar para ajudar. Eu acho que na escala da vida, é lógico que não é exato assim, né? Mas existem alguns sábios que dizem que entre os 20 e os 30 a gente está na fase de aprender e de errar mesmo, entre os 30 e os 40 a gente está na
na fase de construir, de capitalizar um pouco do que a gente aprendeu na jornada anterior. Depois dos 40 aos 50, a gente começa a entrar numa jornada mais de devolver um pouco do conhecimento, né, que a gente adquiriu, para que nos próximos estágios a gente consiga se posicionar mais nesse lugar, né, de eu retribuir um pouco da sabedoria adquirida e ajudar quem está na outra jornada. Eu vejo você, né, pela sua história te conhecendo, você tendo vivido bem essas fases e hoje você é muito generoso em retribuir aí. Tô chegando aos 50. Com as coisas. Acabei revelando a sua idade aqui, né? Mas de você, realmente eu vejo você vivendo o seu propósito, você se energizando com isso, né? De você realmente, genuinamente gostar de ajudar outras pessoas. Talvez a gente não consegue ajudar pessoas em qualquer circunstância, em qualquer problema. A pessoa estiver vivendo, sei lá, um problema no casamento, não sei se eu sou a melhor pessoa para aconselhar. Agora, falou de problema no CNPJ, o César Bertini, eu até indico ele até demais. Às vezes eu falo, cara, eu tá exagerando. Também tem hora que eu não sei a resposta, mas aí... Sim. Ou eu você tento, é criativo. Ou eu tento falar que eu não sei, hoje eu não sou mais um FAQ, né? Sim. Ou tem vezes que eu falo, ó, Deus, você tem que me ajudar aqui, que eu não sei o que não, sim, né? Sim. E como down, eu acho que fica muito claro, né, na medida que você foi contando, é um down muito comum de empreendedores que eu me vejo, eu me vi cometendo muito, que é assumir esse papel heróico ali, né, do empreendedor, que tem todas as respostas, que é soberano sobre todas as pessoas do time, e a gente vai se moldando nessa armadura, e uma hora essa própria armadura que a gente criou fica pesada demais para a gente mesmo carregar, né? E parece que quanto mais tempo a gente caminha nesse erro, mais difícil fica assumir os próprios erros e pedir ajuda. Sim. Parece que o primeiro esticão que a gente dá, só a ruptura resolve. Só uma pessoa que tem uma alma muito nobre, que ela desde o começo ela aprende com os próprios erros. O que eu mais vejo nos empreendedores, poderia dizer 9 a cada 10, eles têm uma primeira pernada de arrogância. Porque muita coisa dá certo no começo, a gente brinca, né? O segundo ano você sempre vai dobrar em relação ao primeiro, porque você faturou 10, depois você fatura 20, parece que você já é. Sim. E você tem aquele conhecimento técnico que te traz muitas validações. Muita gente fala que você é bom e te admira pelo teu conhecimento técnico. Isso vai criando uma soberba que te dificulta de aprender com os insumos, os elementos que estão vindo para você, que a jornada está te dando. Eu acho que é só quando você toma um grande tombo que você consegue fazer um catch-up de tudo que aconteceu e aprender. E aí talvez depois, nas próximas, você fique um pouco mais responsivo em ir aprendendo com os erros que estão sendo apresentados. Mas eu acho que os primeiros 5, 10 anos, normalmente a gente vai numa reta, né, num estirão e só a ruptura para nos ensinar, né? Isso aí. Muito bom seus ups and downs. Boa. Valeu, cara. Até o próximo. Valeu, cara.